Bora lá, pessoal. O professor Jonathan aqui. Vamos dar sequência aí ao nosso curso de geocodificação. Hoje a gente vai começar a falar sobre sistemas de projeções. A gente vai tentar entender o que significa esse latitude, longitude, graus, UTM. Então, vamos comigo para mais uma aula. Vamos começar por geocodificação. Se a gente pegar essa palavra, né, geocodificação, o nome dela meio que já dá uma dica, né, do que a gente vai fazer, né? A gente vai codificar a Terra. O que é codificar a Terra? É quando a gente tiver um ponto, por exemplo, esse pino aqui, ó, e a gente ter uma informação geográfica, né, para esse ponto. Eu vou ter um ponto referente ao eixo X, ao eixo Y, que permite a gente se localizar. Então, todo esse processo de geocodificação é a gente utilizar um sistema que vai permitir para a gente se encontrar, né, na superfície do planeta Terra. E aí é que tá, como o planeta ele é esférico, isso gera alguns problemas da gente fazer uma coisa que é esférica virar um plano, virar um mapa, que é uma coisa retangular, por exemplo. E isso faz com que a gente tenha diversos tipos de projeções que vão privilegiar cada espaço, cada local do planeta. Então a gente pode ter um jeito que só encosta o mapa e a gente desenha, a gente pode envolver o planeta num cilindro, ou num cone, ou num poliedro, e aí eu vou mostrar para vocês qual que é a vantagem e desvantagem de cada um. Cilíndrica. O globo é enrolado em um cilindro imaginário e gera um mapa retangular. Então a gente coloca o planeta nesse cilindro e aí a gente faz o desenho, né, nesse cilindro que envolveu. Esse tipo de projeção ele é bom principalmente para regiões que estão mais próximos do Equador, que eles são mais fiéis, e ele gera um pouco de distorção para quando a gente já tem locais aqui, por exemplo, a partir de 45 graus, ele já gera um aumento das áreas dos países. Se a gente olhar aqui como ele é desenhado, ó, eu coloquei o cilindro, aí a gente faz o desenho, né, no cilindro que envolveu. Então notem que como o equador que está aqui, ó, ele está mais encostadinho nesse cilindro, fica mais parecido. Para os locais que estão mais longe, como aqui, ó, América do Norte, Europa, já começa a ficar um pouco diferente. Vamos olhar essa imagem aqui, ó. A gente corta, abre o globo, aqui no meio continua bem parecido, mas se a gente olhar no norte, ó, de novo, precisa dar uma espichada para consertar. Aqui embaixo é a Antártida. Então esse GIF é bem interessante para ajudar a gente a tentar imaginar, né, por que ocorre essa distorção. Então a gente fatia como se fossem os gominhos de uma laranja aí, e aí depois a gente faz a representação. Essa imagem seria como se fosse assim, ó, o azul escuro é o valor real da área dos países e o azul clarinho é o que acaba aparecendo no mapa. Então se a gente olhar a Rússia aqui, por exemplo, ó, a Groenlândia, o Canadá, são países que são pequenos, mas esse tipo de projeção não é indicado para aqueles locais. Então, quando vocês forem na Rússia ou na Groenlândia, vocês lembrem-se de não usar, por exemplo, essa projeção cilíndrica nos mapas de vocês. Projeção cônica. Ela pode ser feita um cone imaginário, ele toca o planeta e alguns paralelos de referência. Então, por exemplo, esse cone aqui, ó, ele está focado na parte norte. Então, ele é bom para Estados Unidos, Canadá, Europa. Então, qual que é a ideia? Ó, você envolve aqui, ó, o planeta no cone e faz o desenho do mapa. Então, notem que, ó, quem está mais para cima do cone sai mais certinho, quem está mais longe aqui, ó, na parte da base do cone já fica mais distorcido, que é o nosso caso aqui do Brasil, por exemplo. Então, projeção cônica já é bom para hemisfério norte. A gente tem projeção plana, a gente vai tocar o mapa só num ponto, então a gente toca ali naquele ponto e faz o desenho. E aí fica mais ou menos assim. Agora, outra coisa que a gente leva em consideração, pessoal, é que a superfície da Terra, igual aqui está representada nessa linha vermelha aqui, ela não é regular. A gente tem vales, a gente tem serras, subidas, descidas, e quando a gente vai representar isso no mapa, a gente faz tudo virar plano. Então, para isso, a gente precisa meio que ter um combinado, um sistema de referência de mapas e etc., para fazer essa representação para que o mesmo ponto seja igual em todos os mapas das outras pessoas. Para isso, a gente usa uma coisa chamada Datum, que é para fazer essa referência. No Brasil, a gente já teve vários, né? Então, a gente já teve Córrego Alegre, a gente já teve SAD 69 e agora a gente está com o CIRGAS 2000, que é o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. A gente vai ver que quando a gente for para a parte prática, toda essa parte
de configuração de datum, a gente vai sempre estar colocando esse Sirgas 2000 aqui para o Brasil, que é o datum que a gente usa. E assim a gente garante que na hora que outra pessoa abrir meu mapa, no outro computador, a gente sabe que o mesmo ponto daqui vai ser o mesmo ponto de lá. Vamos falar de coordenada geográfica, né? A gente fala bastante de latitude e longitude, né? Mas vamos entender um pouquinho o que significa isso. O planeta, né? A gente corta ele em meridianos e paralelos. Então, nós, como se fosse assim, a gente fatia verticalmente e horizontalmente o planeta, e aí com essas linhas, né, que a gente está chamando aqui de meridianos e paralelos, a gente usa isso como referência para a gente se encontrar aí na superfície. Então, a gente vai chamar de meridiano essa parte que é preto, então ele sai do norte e vai para o sul, sai do norte e vai para o sul. Então essa é a parte que a gente fatia o planeta como se ele fosse os gominhos de uma laranja. Então esses são os meridianos. E a gente também tem os paralelos, que aqui nesse desenho ele representou como vermelho. Eles são esses círculos aqui, ó, que a gente vai colocando, que corta aqui, ó, o planeta horizontalmente. E aí, os meridianos e os paralelos, a gente vai usar isso como referência e a gente consegue atribuir um valor, né, para a gente se encontrar. Vamos começar então pelas coordenadas geográficas de latitude e longitude. Então, os meridianos a gente precisa começar a contar de algum lugar. Esse local é Greenwich, é o nosso meridiano zero, ele fica ali na Inglaterra, e aí a gente começa a contar a partir dele. Então, ele é o meridiano zero. E aí a gente vai para leste e vai para oeste. E aí, ó, se a gente andar tudo para leste, a gente vai andar 180 graus. Tudo para oeste, 180 graus também. E aí, quando eu somar os 180 graus dos dois lados, dá o 360 graus, que é a circunferência inteira. Então, os meridianos, eles vão de mais 180 até menos 180. Então, quando for para leste, a gente soma positivo, quando for para oeste a gente soma como negativo, ângulos negativos. Já os paralelos, que é para a gente fazer as latitudes, o zero é no Equador, aqui, e aí para cima vai até mais 90 e para baixo vai até menos 90. E aí a gente consegue representar com esses dois ângulos, né, as posições nossas, né? E aí, ó, vamos tentar entender primeiro, a gente fala negócio de ângulo, medir com ângulo uma posição, às vezes pode parecer meio esquisito para a gente entender, então eu trouxe aqui uma representação para a gente tentar entender melhor. Então vamos falar primeiro da longitude. Ele é uma distância angular entre qualquer ponto de superfície terrestre e o meridiano de origem, que é lá o Greenwich. Essa esfera azul, vamos supor que seja o planeta Terra, e aqui eu destaquei nesse cinza o Equador. E aí, ó, vamos supor que eu tenho essa pessoa aqui, ó, ela tá ali e a gente queira saber a longitude dela. Como que a gente faz? Como a gente tem que medir um ângulo, a gente imagina uma reta que vai até o centro do planeta, a gente passa uma reta aqui, ó, que é a reta do meridiano de origem, que é o meridiano zero, e aí, ó, eu vou traçar uma reta até o ponto que a pessoa tá, ó, até aqui. E aí, notem que formou um ângulo aqui, né? Um ângulo aqui, usando a letra θ aqui, por exemplo. Esse ângulo é a medida da longitude, então eu vou medir em graus isso daqui. Por isso que longitude e latitude é em graus. A gente vai medir essa abertura dessa angulação. E a latitude? Já a latitude é para a parte vertical, né? Então, ó, se eu tiver essa pessoa aqui nesse ponto, por exemplo, ó, vou traçar uma reta aqui até o centro da Terra, essa reta está passando no Equador, e aí eu subo outra reta, agora representando essa altura aqui, né? E aí eu vou medir também com um ângulo. Esse ângulo que subiu é a minha latitude. E aí lembrando que para o norte a gente usa vai até mais 90 e para o sul até menos 90. Vamos fazer os dois juntos agora como último exercício. Ó, a pessoa está ali e aí eu quero a latitude e a longitude. Então tem que medir dois ângulos. Então, ó, um ângulo para cima ali, ó, vai ser a latitude da pessoa. E aí quando eu medir também essa reta para Greenwich vai ser a longitude. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo da latitude, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo da longitude. Com dois ângulos, pessoal, a gente consegue achar uma pessoa no globo. Outro tipo de coordenada é a coordenada plana. Então, em vez da gente usar ângulo, igual a gente está usando aqui, eu posso simplesmente usar um sistema de coordenada cartesiano. Se vocês lembrarem da escola, né, plano cartesiano é aquele que tem x e y.
Então eu posso fazer um plano X e Y aqui, ó, fazer um X, fazer um Y. Se a pessoa está aqui, é só eu medir, ó, quantos metros tem daqui a aqui, quantos metros tem daqui a aqui. E aí a gente consegue determinar um ponto. Vocês vão ver que, como a gente vai medir em metros, quando eu estiver falando em coisas em escalas muito grandes, os números vão ser imensos. Então, esse sistema de coordenada com x e y, ele é interessante para quando a gente tem áreas pequenas. E aí a gente consegue, por metros, né, determinar um ponto. Já talvez fica um pouco estranho para espaços pequenos a gente, por exemplo, usar ângulos, né, para fazer essa medição. Então, esse sistema plano, o UTM, Universal Transversal de Mercator, é o mais famoso. E aí vamos entender mais ou menos como que é a lógica dele, né? Lembrando que ele vai representar em x e y mesmo. Ele divide a Terra em 60 fusos de 6 graus. Então a gente vai fazer como se fosse 60 retângulozinhos, igual esse daqui, ó, do planeta Terra, e aí é ali que a gente vai fazer nosso plano cartesiano. A contagem dos fusos se inicia no antimeridiano ao meridiano de Greenwich. Então o primeiro fuso, ele é lá atrás de Greenwich. E aí, ó, a coordenada no Equador vale 10 milhões, e a coordenada no meridiano central vale 500 mil. E aí, o que a gente faz? Ó, vamos aqui nesse desenho aqui, ó. Depois que eu determinei, né, ó, o Equador 10 milhões, e aí a gente vai ir para a direita e para a esquerda, tem 500 mil para frente e 500 mil para trás. Então, se eu estou nesse ponto aqui, ó, nessa bolinha, e eu ando para cá, eu vou somando mais um valor na minha coordenada. Quando eu chegar no final do fuso aqui, ó, eu vou ter andado 500 mil. Se eu andar para trás, eu vou tirando metros da minha coordenada e quando eu chegar no final do fuso, menos 500 mil. Para norte e para sul é assim, ó, o Equador ele começa aqui no 10 milhões e aí o que acontece? Se eu andar para baixo, eu vou tirando números desse 10 milhões aqui. Agora, se eu for andar aqui para cima, a gente considera que a gente começa a contar no zero e eu vou contando os números até chegar no polo. Então, dessa forma, contando em metros mesmo, a gente consegue achar qualquer valor. Então, se a pessoa estiver aqui, eu conto quantos metros veio para cá, quantos metros veio para baixo, e aí eu acho a pessoa. No Brasil, a gente, como divide de 6 em 6 graus, a gente vai ter esses fusos, ó, o fuso 18 até 25. Então, quando vocês forem trabalhar em UTM, você precisa saber em qual cidade você está, para você ver qual é o fuso da sua cidade. Eu, por exemplo, estou em Cuiabá, a gente usa fuso 21. Só que se vocês jogarem na internet, vocês acham aí qual é o fuso de vocês. E aí, para finalizar, a gente tem o EPSG, que é tipo um código que a gente usa para classificar esses datums, esses sistemas de coordenadas. Então, se a gente usar sistema de coordenada geográfica com medidas em graus, a gente usa esse aqui que está indicado, ó, 4674. Vocês vão ver no próximo vídeo que o mapa que a gente vai fazer do Brasil vai estar em 4674. Depois, no decorrer do curso, a gente vai fazer alguns em UTM, ó. UTM para Sirgas 2000, que é esses aqui de baixo, ó, aí a gente vai ter que usar algum desses códigos aqui. Então, por exemplo, como eu estou em Cuiabá, que é sul, aí eu vou ter que usar esse código aqui, ó, 31981. Ah, eu estou em São Paulo talvez está lá no 23, aí você vai ter que procurar qual é o código 23 para Sirgas 2000. É isso, pessoal, espero que tenham gostado aí da nossa aula, entendido o que é latitude, longitude, os sistemas de projeção. Agora, nas nossas próximas aulas, a gente já vai colocar mais a mão na massa. A gente vai aplicar esses conhecimentos e vai aprender já a gerar nossos primeiros mapas, nossas primeiras análises. Então, curtam, compartilhem aí o canal, assistam o próximo para vocês aprenderem mais sobre isso e até a próxima.